Saravá, Namastê, Axé a todos. Nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mundo dos espíritos. Como os espíritos se relacionam conosco. Como os espíritos realmente de fato se comunicam e interagem com os seres humanos. A primeira coisa que a gente vai abordar é sobre aquilo que Allan Kardec definiu como esse princípio dos espíritos, né? A classificação dos espíritos. Kardec fez uma classificação de categorias de espíritos de diversas formas. Por quê? Você vai entender isso mediante a seguinte análise que eu vou fazer agora com você. Todo mundo na sua casa tem o mesmo grau de intelectualidade? Não. Todo mundo na sua casa tem os mesmos tipos de pensamento? Não. Todo mundo na sua casa tem a mesma profissão? Não. Todo mundo na sua casa tem as mesmas emoções, os mesmos sentimentos? Não. As pessoas na sua casa são iguais fisicamente? Não. Se você tomar isso como exemplo para o mundo físico, você imagina isso para o mundo espiritual, para o mundo dos espíritos. Lá a complexidade é tão maior quanto a nossa que vivemos aqui em sociedade. Os espíritos também, depois da morte, depois do desencarne, eles se associam ou se agrupam em termos de vibrações ou de frequências ou de afinidades em sociedades. É por isso que nós temos que ter clareza dessa situação. Nem todos os espíritos na sua casa têm o mesmo nível de moral e ética, não é verdade? Na sua casa nem todo mundo tem a mesma compreensão do que é ético e do que é moral. Então nós estamos entendendo até aí. Então nem todo mundo tem os mesmos estudos, as mesmas formações, as mesmas compreensões. No mundo dos espíritos é algo muito maior do que você imagina. Por isso Kardec classificou os espíritos em três classes, né? As três classes dos espíritos são as seguintes. Nós vamos dar uma olhada. A primeira classe dos espíritos, chamada primeira ordem dos espíritos puros, tá? Aqueles espíritos que já atingiram um grau de evolução intensa, uma deificação muito grande. Então, portanto, esses espíritos em grau de iluminação, deificação, de perfeição ou de santificação, como as pessoas quiserem chamar, eles estão lá, num nível muito superior. E aí a gente pode colocar, por exemplo, os espíritos angélicos. Estão num grau muito elevado, estão num grau muito superior. Aí vem a segunda ordem, chamada dos bons espíritos. Veja bem, nesta ordem nós temos quatro classes. A segunda classe dos espíritos superiores estão nesta ordem dos espíritos bons. A terceira classe, espíritos de sabedoria. A quarta classe de espíritos prudentes, sábios. E a quinta classe de espíritos benevolentes. Eles estão aqui, estas quatro classes, na segunda ordem de bons espíritos. Preste bem atenção nisso. Na terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Aí nós temos 5 classes. Vamos ver? A sexta classe, espíritos perturbadores. A sétima classe, espíritos neutros. Tá? A oitava classe, espíritos pseudo-sábios, aqueles que se fazem passar por espíritos de sabedoria. Portanto, às vezes com facilidade conseguem enganar as pessoas. O outro
são os espíritos levianos, a nona classe. São aqueles espíritos que muitas vezes trazem uma frequência, uma leviandade, uma vibração muito intensa de um certo ar leviano. E aí você vai entender. E a 10ª classe, os espíritos impuros. Agora, veja bem. O que é importante a gente frisar para você agora? Tá? Os espíritos impuros que estão aqui na nona classe, na 10ª classe, estes espíritos são muitas vezes espíritos obsessores, de um baixo nível de vibração e de frequência. Os médiums precisam ser muito cuidadosos nas suas vidas. Por quê? Porque a qualquer momento um espírito pode, sim, um espírito impuro ou um espírito neutro, um pseudo-sábio, tentar lhe confundir, tentar lhe induzir em algum processo de erro. Então há muitas pessoas nos nossos centros espiritistas de Umbanda que não ligam muito para isso. Bem, o fundador da Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, disse o seguinte: aos espíritos evoluídos, com os espíritos evoluídos aprenderemos, com os menos evoluídos ensinaremos. Qual é a função do médium, então, de Umbanda com relação aos espíritos de baixa frequência, de baixa densidade, que têm, às vezes, se desencarnaram muitas vezes com sérios problemas, então que lá no mundo espiritual, nas suas organizações, nas suas sociedades espirituais, estão sendo muitas vezes cuidados ou estão agrupados em lugares às vezes difíceis, mas acabam encontrando muitas vezes num terreiro a oportunidade de vir, tá? De falar, de se comunicar. É preciso então uma coisa que o apóstolo Paulo chamava de discernimento dos espíritos. O que é o discernimento dos espíritos? É a capacidade que nós temos de ver o cerne, o que está por trás de determinadas coisas. Portanto, meus queridos, os espíritos não são iguais. Nem todo espírito é um espírito puro, nem todo espírito é um espírito superior, nem todo espírito é um espírito de sabedoria. Então nós, os espíritos de luz e vida, são aqueles espíritos que estão num grau de evolução caminhando. Na Umbanda, nós temos determinados momentos os espíritos que estão nos acompanhando. São aqueles os guias espirituais, muitos deles já em princípios em graus evolutivos muito intensos, mas nem todos os espíritos têm o mesmo nível de compreensão, a mesma sabedoria, o mesmo nível de intelectualidade, o mesmo nível de moral e de ética. Portanto, não devemos desprezá-los, mas ajudar a com que eles evoluem. E nós estamos aqui exatamente como médios para ajudá-los no caminho da evolução. Espero que a gente tenha ajudado você nessa breve reflexão sobre o mundo espiritual. Deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos e assim você ajuda o nosso canal a crescer. Um forte saravá, namastê, axé a todos.